Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Este é o dia precioso que o nosso Deus nos concedeu pela sua graça e neste momento gostaríamos de compartilhar uma porção da palavra de Deus para gerar edificação sobre as nossas vidas como igreja, sobre cada família da IEM Cachoeirinha e aonde esta palavra chegar aos corações que receberão esta palavra como revelação da parte de Deus. Nós cremos na resposta dos céus. Nós cremos no fluir do Senhor em nosso meio. Então, neste momento, abra o seu coração. Receba de Deus e seja fortalecido e fortalecida pelo poder das Escrituras. Assim nos diz a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3 em diante, que nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aleluia! Ao ler a epístola de Pedro, a sua primeira carta direcionada às igrejas cristãs do seu tempo, que o Senhor concedeu a alegria de Pedro liderar, pastorear, porque ele foi colocado desde Atos dos Apóstolos como líder da igreja primitiva. Nós vemos neste primeiro capítulo, nos versos do 3 em diante, uma palavra de ações de graças. E nesta palavra de ação de graças, nós vemos Pedro, o apóstolo, declarando: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inicia toda a sua ação de graças louvando a Deus e glorificando o Senhor. E da mesma maneira, toda ação de graças em nossa vida passa pelo louvor e adoração ao nosso Deus. Afinal, tudo quanto temos e somos, um dia viermos a ser ou ter, será fruto e resultado unicamente do favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas algo que nos chama a atenção logo no primeiro verso, o verso 3, quando o apóstolo Pedro declara que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Percebam que uma das verdades maravilhosas do Evangelho é que a vida do cristão, quando recebe a Jesus em seu coração, tem a sua vida regenerada, renovada. Somos renovados, feitos de novo, transformados como um vaso nas mãos do olheiro. O Senhor, ele tem a capacidade de fazer nova todas as coisas em sua vida, a partir desta regeneração pela fé, pela muita misericórdia do nosso Deus. E não nascemos de novo, ou não fomos regenerados apenas para algo vazio, sem sentido e sem propósito. Pelo contrário, tudo se faz novo em nossas vidas. As coisas velhas se passam e o Senhor nos concede um novo tempo, um novo nome, um propósito, uma salvação, uma vida transformada.
para que possamos desfrutar como igreja de uma viva esperança. A nossa esperança tem um nome. Ela se chama Jesus, porque está fundamentada não naquilo que podemos obter ou fazer na nossa própria força e capacidade, mas a nossa viva esperança, e esperança nos fala de um amanhã muito melhor, de algo que está por vir, de algo que ainda também irá se concretizar sobre as nossas vidas, quando declaramos pela palavra que temos uma viva esperança. Percebemos que o caminho, a maneira, o que nos leva a ter esta viva esperança é Jesus. E é a sua obra de ressurreição, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus. A nossa esperança é viva, verdadeira. A nossa esperança nos fala da eternidade, da vida eterna com Deus. Não é apenas esperança de uma vida melhor, mas uma esperança que viveremos pela eternidade, sabendo que não é aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas o que está consumado na cruz do Calvário, no sacrifício, no ato e na entrega de Jesus, o nosso Redentor. E o verso 4 declara: e a partir desta viva esperança, recebemos de Deus, em Cristo Jesus, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nos céus e na eternidade existe uma herança sem mancha, sem defeito, sem pecado, sem corrupção, preparada para todo aquele que crê. Da mesma maneira, Jesus foi um sacrifício pleno, perfeito. Se entregou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a partir da sua cruz, do seu sacrifício, prova de amor, recebemos uma herança incorruptível. Logo, não existe estrutura deste mundo capaz de mudar a herança de Deus sobre o nosso coração. É incorruptível. Quando olhamos para o plano perfeito de Deus, observamos que não há mácula, não há manchas, não há falhas. Porque o que Jesus fez foi um sacrifício pleno, perfeito e suficiente para trazer salvação, não apenas para nós, mas para todo aquele que crê e para todo aquele que o recebe como seu único Senhor e exclusivo Salvador. Você tem, através de uma viva esperança, meu querido irmão e irmã, uma herança reservada nos céus, incomparável. Não há nada nesta vida que se compare àquilo que o Senhor já reservou para o seu coração. E o verso 5 declara mais uma promessa de Deus a partir da viva esperança no Senhor. Porque sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nós somos guardados e protegidos pelo poder de Deus. Quando nós olhamos para o próprio mundo, para a sociedade, e o exemplo claro disto é uma casa, um prédio, um edifício que está sendo construído. Cada vez mais é investido no tamanho do muro, em um bom sistema de segurança, em uma tranca forte, em um bom cadeado. Muitas vezes pode ser colocado câmeras para observar quem está passando pela porta, pelo terreno, para gerar um certo sentido de segurança. Mas na palavra de Deus, a partir da carta de Pedro, observamos um princípio bíblico importantíssimo para a nossa vida. O que nos guarda e nos protege todos os dias não é um muro, não é uma cerca, não são estruturas também deste mundo,
Nós estamos e somos guardados pelo poder de Deus e no poder de Deus, mediante a fé. É pela fé que quando saímos de casa para um compromisso, cremos que Deus está nos guardando e gerando livramentos a cada passo que damos. É pela graça de Deus e pelo poder de Deus que observamos que aonde estamos indo, a nossa entrada, a nossa saída, a nossa esquerda, a nossa direita, da planta dos pés ao alto da nossa cabeça, toda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, é guardada no poder de Deus, mediante a fé. Fé que nos fala de uma salvação que será revelada no último tempo. A nossa fé, do mesmo modo como a esperança é viva, a nossa fé não é vazia. Ela tem um propósito, um sentido, um significado que nos fala a respeito da salvação em Deus. Nós não seremos salvos. Pela fé, nós já estamos salvos. E apenas no último tempo, como diz a palavra, se revelará esta salvação na sua plenitude. Mas a salvação de Deus já te alcançou, meu querido irmão e irmã. Não duvide disto. Creia nesta palavra. Tome posse da salvação de Deus sobre a sua vida e caminhe a cada dia nesta confiança, que no último tempo ela há de se revelar. E o verso 6 declara: nisto exultamos, nisso exultais. Embora no presente, por breve, guarde esta palavra, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A palavra não exclui o passar por dificuldades. Nós encontramos esta definição como um breve tempo. Podemos passar, ainda que sejam várias provações, lutas, dificuldades, podem sim se apresentar em nossas vidas. O Senhor não deixou isto escondido. Claramente, a palavra nos fala a respeito do dia mau, das lutas, das dificuldades. No entanto, nós temos um princípio também sobremodo oportuno diante destes cenários. Quando a palavra no verso 7 fala a respeito da confirmação do valor da nossa fé. A fé, ela age e atua não apenas para os bons momentos. A nossa fé também é oportuna e importante para sustentar o cristão diante dos desafios que se apresentam em sua caminhada de fé. A fé é a base que nos sustenta, como naquela imagem de Jesus contando a respeito do homem sábio e do homem insensato. O sábio constrói a sua casa sobre a rocha, vem o vento, transborda as águas, a chuva, a tempestade bate com ímpeto contra aquela casa, e que por estar sobre a rocha permanece de pé e inabalável. Mas nesta mesma parábola nós temos o insensato, que constrói a sua casa sobre areia, sobre um terreno irregular. E diante das tempestades, da chuva, do vento e das águas que batem contra suas paredes, esta casa cai e é grande a sua ruína. Da mesma maneira, a diferença não é se a tempestade, se a luta, ela é grande ou ela é pequena. Se o desafio que temos em nossa vida é pequeno ou é grandioso, gigantesco. A grande questão é se vivemos pela fé ou por vista. Se vivemos com convicção, porque cremos e temos uma viva esperança, uma salvação
firmada na fé, sobre uma herança incorruptível, ou se o nosso coração caminha na dúvida, ainda é vacilante e ainda está afastado da presença do Senhor. Ser sábio é ter uma fé que firma os nossos pés sobre a rocha que se chama Jesus. A casa, nesta parábola, também é as nossas vidas. É o meu e o seu coração. Se estivermos na rocha, não temeremos a quantidade de água, a força do vento, os trovões, a maneira como está chovendo, a grande tempestade. Sobre a certeza que Deus estará conosco e permaneceremos até o fim de pé. Porque este é o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que qualquer ouro refinado, e ainda que seja refinado pelo fogo, para que redunde sempre em nossas vidas louvor, honra, glória e na revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor deseja te dar uma fé neste dia, meu querido irmão, irmã valiosa. Uma fé que leve ao louvor, à adoração, a ações de graças. Será que a sua fé neste dia está glorificando a Deus? Ou estamos tendo ainda uma fé vacilante, que precisa ser renovada pela palavra e pela revelação de Cristo Jesus, o nosso Senhor? E o verso 8 declara: a quem não havendo visto, com olhos físicos ainda não vimos o Senhor, mas já podemos amá-lo de todo o coração. E no qual não vendo agora, por um pouco de tempo, mas crendo pela fé, porque a palavra lá em Hebreus nos ensina: o justo viverá por fé. Romanos nos fala também sobre isto: o justo caminhará por fé. A maneira como vivemos é pela fé. E caminhando pela fé, crendo em Deus, podemos nos exultar com alegria indizível, incomparável, que está acima das circunstâncias, das situações que envolvem o nosso dia a dia, e cheia de glória, para que então o verso 9 se cumpra sobre a sua vida, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Continue perseverando, porque o fim da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. Neste momento, receba uma viva esperança. Receba sobre o seu coração a promessa de uma herança incorruptível. Tome posse no nome de Jesus de uma fé valiosa, que resulte em honra, glória e ações de graças ao nosso Deus. E persevere para que o fim da fé seja a salvação da sua alma.